Ok. Então, grandes emoções hoje. Vamos tentar fazer esse seu último estudo do Evangelho de João, né? Vamos tentar. Se não der, a gente continua. Então é o seguinte, né? João foi um dos 4 caras que escreveram o Evangelho, certo? E João teve junto com Jesus o tempo todo. Então, quem pegou o estudo? Então, vê lá. A primeira pergunta é o seguinte. João 13, 21, né? Nós já lemos. Então, tá escrito, a pergunta é: como João se via aos olhos de Jesus? Qual era a sua identidade em relação a Jesus, tá? Então, só vou aqui ler para vocês, no 13, 21, diz o seguinte: é isso? Vai de 21 a 26, tá? E aí, que fala da ceia, certo? Da última ceia, que é a primeira vez que João se refere a si mesmo como o discípulo amado. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Jesus só amava ele? Não, Jesus amava todos. Porém, ele se refere daqui para frente, cada vez que ele vai falar dele mesmo, ele fala o discípulo amado, porque ele se sentia amado. E é só ele que fala isso. Então, todo mundo fala nas igrejas, João, o apóstolo amado, o discípulo amado, não sei o quê. Mas quem falou foi ele. Nos outros evangelhos não tem essa referência. Então, o grande barato é o seguinte: como você se vê? Ele se via amado. Então, ele fala, o discípulo amado, para não falar eu, João, ele fala, o discípulo amado, aquele que amava Jesus. Então, é muito louco isso, é questão de identidade. Ele se sentia amado. Então, ele achava que Jesus amava ele de uma maneira especial. E eu vou falar para vocês, Jesus não faz acepção de pessoas, tá? Amém. Vocês sabem que ele amava todos. Mas João, em especial, ele fala toda vez, eu era o discípulo amado. Que legal isso, né? Então, aqui depois, aí eu coloquei os outros textos, né, que é sobre a última ceia, e todos os textos que falam a mesma coisa, e nenhum fala que João era o discípulo amado, só João que fala. Então, é muito legal o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês vão responder depois. Você sabe que nós estamos escrevendo a história da Igreja Moderna, certo? Aí, vão pegar lá daqui a 200 anos, se é que Jesus não volta antes, né? E tá lá. Aí a Sayonara tá escrevendo. Então, a Sayonara, que era aquela amada especial do Senhor, será que ela tem essa coragem de escrever isso? Será que ela vai saber ter essa experiência e achar eu era amada, eu era cuidada? Então, é assim, questão de identidade que eu falo sempre, nós temos isso em mente? Será que nós temos isso em mente? Nós somos amados de Jesus? Você tem coragem de falar e botar essa etiqueta em você? Eu sou especial, eu tenho valor, sabe? Jesus me ama de maneira especial, sabe? Então, isso é uma coisa muito legal de João ter esse reconhecimento. Ele era orgulhoso? Ele era prepotente? Não, ele era consciente. Não vamos deixar a falsa modéstia de lado. Então, assim, é muito comum você ouvir assim, em reuniões e treinamento. Quando você vai falar de você, você não fala eu, você fala nós, que é para o negócio não ficar muito egoísta, não sei o quê. Eu falo, Jesus me ama. Sabe? Jesus me ama. Ele morreu na cruz por mim, entendeu? Espera aí um pouquinho. Ô, Rebeca, põe o cachorro lá para trás. Toda vez esse cachorro apronta. Deixa ele lá no corredor, para não... Depois eu solto ele. Então, o que acontece? Jesus, ele ama todos nós, ele ama você. Então, a Jade está entrando agora, então só vou pegar o gancho. Jade, daqui a 200 anos você vai escrever um livro e você vai falar assim, a Jade, a amada especial de Jesus. Entendeu? Amém. Então, você tem que saber isso, você tem isso de contar assim, eu sou especial. Tudo o que aconteceu foi por mim. Então, João fala isso com convicção. Então, é assim, ninguém mais fala que João era o apóstolo amado, só ele, porque ele se sentia. Então, eu cutuco vocês agora. Você se sente assim? Você tem essa certeza? Vai lembrando as coisas que já aconteceram na sua vida, o cuidado que Deus teve de carregar você no colo em todas as situações, porque você é especial, você é amado especialmente, tá bom? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente.
Aí nós vamos à segunda pergunta. Tá lá, João 19, de 25 a 27. Isso aqui já é lá na crucificação, tá? Então vamos achar. João 19, nós estamos vendo lá a crucificação. E a pergunta é: qual a primeira prova de confiança de Jesus em João? Até então, estava acontecendo, Jesus tinha, né? Ele tinha 500 discípulos, que quando ressuscitou, ele apareceu para 500, certo? Aí ele tinha o pessoal dos 120, que é o que estava na Santa Ceia. Aí, quando ele mandou o povo sair, era 50, era 70. Aí, depois, ele tinha os 12. Quando ele foi para o Monte da Transfiguração, ele foi com 3. Então, é assim, um grupo é grande, mas você vai fazendo uma seleção das pessoas mais próximas. E João estava aí. Tanto que a gente que cresceu na igreja canta, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, né? João tá sempre nas coisas, porque o João era assim, era muito próximo. Então, quando chegou, Jesus está lá na cruz, devia ter um monte de discípulo lá, certo? Mas Jesus olha para João, que tá lá, e do lado da mãe dele, Jesus vira e fala assim, quer ver? Ele vira, deixa eu ver, ó. Crucificaram cada um do lado. Tá no 25. Deixa eu achar aqui. Perto da cruz de Jesus estava perto da cruz de Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Foi essa hora, a maior prova de que ele sabia, Jesus sabia quem era João, que ele falou: João, você vai cuidar da minha mãe. Tá? Então foi a primeira, gente, essa é só a primeira. Você pensa que esse é o ápice de João? Não é, essa é só a primeira que vai acontecer na vida de João, tá? Porque ele era amado, ok? E aí, o que acontece? Jesus chega para João e fala: eis aí a tua mãe, certo? A Cleide tá entrando agora. Cleide, tudo bem, nós já começamos e a gente tá gravando, então nós já vamos no pacote, tá? Depois eu apresento a Cleide para vocês. A Cleide é de Pitangueiras. Bom, então o que acontece? A primeira prova, tá, de que Jesus sabia quem era João, aí ele fala assim: João, cuida da minha mãe. Eu tô morrendo. E naquela situação ele se preocupou com a mãe e João foi a pessoa que ele achou que era de maior confiança para cuidar da mãe dele. Olha que barato, tá? Que privilégio. Aí depois, nós vamos em João 20, de 1 a 10, uma situação muito legal. Jesus ressuscitou, certo? Jesus ressuscitou, e aí eles estavam todos chorando, porque Jesus morreu, né? Aí as mulheres foram lá, não sei o quê, e foram contar que o túmulo estava vazio. Gente, olha que louco que tem esse texto aqui. O que acontece? Quando a mulher chegou e falou: gente, o túmulo está vazio, tinha gente falando: roubaram o corpo, o que acontece? João e Pedro, ao receber a notícia, foram correndo para ver o túmulo. E o texto diz o seguinte: os dois foram correndo. João, aí fala, o mais jovem correu mais rápido, porque era mais jovem. Pedro era mais velho, chegou um pouco atrás. Mas João, na sua juventude, ele tinha mais gás, mas ele não teve coragem de entrar. Ele parou na porta. Ele não teve coragem de entrar. Pedro veio mais devagarzinho, mas Pedro entrou, olhou e falou assim: ô cabeção, entra aí! E João só teve coragem de entrar a hora que Pedro entrou. Então, o que acontece? Os dois são salvos? São salvos. Os dois foram os mais apaixonados por Jesus. Foi quando Jesus fez muitas coisas através da vida desses dois, todos aqueles, né? Inclusive os 12. Jesus fez maravilhas na vida desses dois. E, no entanto, são personalidades diferentes. João era mais jovem, ele corria mais. Mas Pedro era mais experiente, ele teve coragem de entrar para receber a notícia. Tá? Então, João ele era o discípulo amado, ele se sentia amado e ele quis saber o que estava acontecendo. Ele foi lá junto para ver, tá? E ele foi com Pedro. Então, muitas vezes nós estamos no começo da nossa caminhada e você não sabe o que você vai fazer, você vai correndo. Esteja sempre perto de alguém que está há mais tempo na estrada. Alguém que tem um pouco mais de experiência. Impossível que não tenha ninguém ao seu lado que possa te mentorear. Então, todos nós temos alguém acima de nós. Alguém que ore pela gente, alguém que tenha mais experiências do que nós, alguém que possa nos aconselhar, alguém de sua confiança. Se você não tem alguém, procure alguém.
Procure alguém, peça para Deus orientar alguém que você tenha a confiança de que essa pessoa vai te orientar da maneira correta, tá? Então, não ache que você pode fazer carreira solo. Quando Jesus instituiu a igreja, era um corpo, e um corpo é cada um com o outro, tá? Então, o significado o sentido desse nosso grupo é parceria, vocês já perceberam que é parceria, de estarmos juntas. Então, é assim, se eu tenho um problema, eu ligo para a Sayonara. E eu sei que às vezes eu falo uns negócios, acho que ela deve ficar se assustada falando assim, enquanto eu tô falando lá, Deus me dá sabedoria para responder para essa louca. Nem sei o que é que eu vou falar, entendeu? Porque isso acontece. Isso acontece. Então você tem que ter alguém em que você confia para você correr. E não é alguém que tá lá no Santo dos Santos. Porque de repente hoje eu corro para a Sayonara, mas amanhã ela sabe que ela pode correr para mim. Então, assim, depois eu posso correr para o colo da Ana, do mesmo jeito que a Ana vai correr para mim. Porque cada um tá maduro numa área. Tá? Então, esses dois, eles eram salvos, eles eram apaixonados por Jesus, eles eram dedicados e tinham características diferentes. E um ajudou o outro. Certo? Imagine João correndo e falando pro Pedro, anda Pedro, o Pedro ia lá meio velho com a bengalinha e não sei o que, né? Eu imagino essa cena. E no entanto, quando João chegou lá, não teve coragem de entrar. Aí Pedro entrou, viu e falou, e agora vem, né, ô cabeção, por que adiantou vir correndo na frente? Então, o que é? Sempre tem alguém num nível diferente, mas estamos sempre caminhando juntos. E o objetivo do nosso grupo é caminhar juntas, ok? Correndo lá para João, que o melhor está por vir. Vamos lá. João 21, de 20 a 3. No João 21, já acontece o seguinte, Jesus ressuscitou e apareceu e começou a bater um papo. Meu marido disse que Jesus era argentino, tá? Porque depois que Jesus apareceu, foi lá e fez um churrasquinho, entendeu? Eu já acho que ele era brasileiro, que bom raça para gostar de um churrasco é brasileiro, né? Mas ele disse que Jesus fez um churrasquinho para o povo. E Jesus apareceu para os discípulos e ele foi conversar. E olha que barato quem leu esse texto. Eu vou ler o texto para a gente entender que aqui começa o grande barato do final da vida de Pedro, tá? Então tá lá em João 21, de 20 a 23. O que aconteceu? Pedro, voltando-se, estava batendo papo com Jesus. Então, Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é? Quem é? É João falando, é o João. O qual, na ceia, reclinara sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Certo? Tá, só lembrando quem era o cara. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Gente, porque você é crente, né? Agora tá seguindo a Bíblia, você tem que ser manso com todos. O próprio Jesus dá um coice aqui em Pedro, tá? Lembra que Jesus um dia entrou de chicote no templo para purificar o templo? E aqui, o que ele falou? O que importa para vocês? Se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, aí, o que veio? Quanto a ti, segue. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que o discípulo não morreria, mas ele disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Isso quer dizer, cada um na sua, se preocupe com a sua, certo? E aí, o povo ficou pensando, por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Que João provavelmente não ia morrer até que ele voltasse. Jesus já voltou? Não. Tá? Isso aqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né, gente? O nosso calendário é cristão, nós já estamos em 2020, raciocina, né? Quanto tempo faz? Só que o que aconteceu? Depois nós vemos o resumo aqui. Aí, o resumo da despedida de João, ele termina o livro, né? E ele diz assim, esse é o discípulo que dá o testemunho a respeito dessas coisas e que escreve. E sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberiam os livros que elas foram escritos, tá? Assim ele se despede e você pensa, acabou João, né?
Mentira, porque João ainda escreveu mais 3 cartas. Então, se você ver mais para frente lá, a primeira carta é muito legal, que ele fala, ele resume os ensinos de Jesus, a primeira carta de João, e depois as 2 segundas são cartas que ele escreveu para pessoas mesmo. Então, vale a pena você ler as cartas de João, que aí você vai entender mais. Só que aí, o que aconteceu? Tem uns negócios aqui que eu vou contar para vocês, que assim, existem fatos que são bíblicos e tem fatos que são históricos, tá? E eu fui pesquisar o que aconteceu com o João. Os escritores, os historiadores, contam a morte de cada um dos apóstolos e discípulos e não sei o que, certo? Porém, é unânime em contar o que aconteceu com João. João foi o último que morreu, tá? E João, ele foi torturado e ele foi chamado, acho que foi o Constantino que chamou e falou, você vai ter que negar a sua fé. E ele não fez, ele foi obrigado a tomar veneno, ele tomou veneno e não morreu. E o fato mais da morte de João, era comum quem negasse o governo era jogado dentro de um tacho de azeite fervendo. Você imagina, dentro de azeite fervendo, derretia. O que aconteceu com João? João foi jogado no tacho de azeite fervendo. E na hora que ele caiu, subiu uma fumaça branca. Então, eles pensaram, quem estava vendo, eles pensaram o quê? Que essa fumaça branca era o corpo de João se dissolvendo. Quando abaixou essa fumaça, João estava lá vivinho. E tiraram João do tacho. E o rei perguntou, o que aconteceu que você não morreu? O que eu tenho que fazer para te matar? E aí diz a lenda, né? O historiador, ele conta que João afrontou o rei e falou assim, eu já sou velho, eu não tenho força nas minhas pernas, mas se eu tivesse, eu iria sozinho com as minhas próprias pernas para não negar o nome de Jesus. Aí eu te pergunto, você teria a sua fé ao ponto de passar por isso para ser firme na sua fé? Será que a sua fé é esse ponto de sofrer as perseguições só para não negar o nome de Jesus? Aí você vai falar, não sei, tudo bem. É só lembrar, abrir os jornais e ver o que está acontecendo na China. A China, quem não nega o governo, quem não nega Jesus, tudo bem. Mas se você disser que você é cristão, você perde a ajuda do governo, você é morto. Eu estava lendo um documentário que tem um campo de concentração de pessoas vivas para doação de órgãos, que são os cristãos que são jogados lá, mantidos, fazem exame periodicamente. Então, assim, se você for para a China hoje para fazer transplante de órgãos, eles te fazem o exame em você, não importa de que país você foi, você paga e tudo bem, eles vão lá no campo de concentração, cata alguém compatível e mata a pessoa para dar o órgão, e eles fazem isso com cristãos, tá? Então, é isso aí, você pensa que era só naquela época? Não, hoje está acontecendo isso. Nos países muçulmanos, se você é cristão, eles cortam sua cabeça. Aí eles querem que eu fale que essa religião deles aí é tudo bem não, porque a minha Bíblia manda você amar o inimigo, amar aquele que não compartilha da mesma fé. Eles mandam você cortar a cabeça, tá? Então, pula essa parte. Bom, mas vamos lá. E aí, o que acontece? João, como ele passou por tudo isso e o rei já viu que não ia conseguir matar João, o que ele fez? Tinha uma ilha que chamava Patmos, e essa ilha era uma ilha muito turbulenta, quando tinha muita tempestade, era uma ilha pequenininha no meio do oceano, e as pessoas eram jogadas lá para morrer, fazer trabalho forçado até morrer. Era ali Ilha do Esquecimento, tá? E João foi mandado para lá, velhinho pra caramba, e tava lá. E aí o que acontece? Vamos abrir em Apocalipse 1. Apocalipse 1. João tá preso lá, na ilha de Patmos. Depois de ter passado por tudo isso, foi abandonado lá para morrer, porque o rei descobriu que não ia conseguir matar João, falou, então deixa lá, porque aí ele não dá problema, e ele vai morrer lá. Aí, no Apocalipse 1, de 1 a 2, tá escrito o seguinte, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu, bem-aventurado aqueles que leem as coisas que estão escritas nesse livro. E aí, João começa,
no partido. Então, quem foi que escreveu o livro do Apocalipse? João. Velhinho, exilado lá, ferrado, tá? Já nem não sei quantos anos ele tinha, vou ficar devendo essa informação para vocês. Aliás, eu não sou obrigada a saber tudo, mas eu tinha que ter olhado isso, mas não olhei, perdão. Vou pesquisar, depois eu ponho no grupo lá do WhatsApp quantos anos João tinha quando morreu, se eu achar. Mas aí, no Apocalipse de 1, a partir do versículo 9, olha que barato. João tá velhinho lá na Ilha de Patmos, e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Aí ele tá escrevendo as cartas, tá? No reino da perseverança, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Porque ele pregava o evangelho, ele foi exilado, ok? Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o quê? Tá? E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve um livro e manda para 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é que é chamado na Bíblia de Filho do Homem? Jesus. Gente, Jesus apareceu para ele. Uau! Isso já fazia tempo pra caramba que Jesus tinha subido ao céu, e Jesus apareceu para ele. E aí diz: a sua cabeça... no meio tá com vestes talares, cingido, com roupa de ouro, cinto de ouro, a cabeça, os cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Olha lá, ó, a Sayonara tá me ajudando aí. Obrigada, Sayonara, dê um help aí para mim. E aí os pés semelhantes de bronze, tinha na mão, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tá? O que acontece? Jesus apareceu para João e falou assim: agora eu vou contar para você o que acontece. Então eu volto naquele versículo antes que perguntaram assim: mas João não vai morrer até Jesus voltar? João não morreu até que Jesus mostrasse para ele o que ia acontecer. Então, a primeira prova de que Jesus confiava em João, ele deu a mãe dele, Maria, para que João cuidasse. E agora, Jesus pegou e falou assim: eu vou ditar um livro para você contando o que vai acontecer. Pessoalmente, foi ditando para João. Você acha que Jesus ia fazer isso comigo, Kátia? Ah, não ia, gente. Desculpa aí. Eu tenho certeza que ele não ia fazer isso comigo. João era o cara, né? João era o discípulo amado. Então, o que eu quero falar para vocês? Deus não muda o projeto. Se ele fala, ele cumpre. Existe um outro caso na Bíblia, 2 casos de pessoas que Deus surpreendeu no futuro de novo, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Vamos continuar de João aqui, depois vamos lá. Aí depois, qual foi a ordem que Jesus deu para João? Para escrever o livro, certo? E depois, qual foi a ordem que Jesus deu para João? Para João escrever o livro. E depois no 9, a pergunta 9, qual ordem aos que leem o livro da revelação? Então, aqui, João cumpriu o que Jesus mandou. Ele escreveu o livro, escreveu numa linguagem figurada. Por quê? Ele sabia que esse livro podia cair em mãos erradas, então ele não dá nomes, não dá datas, tá? É tudo mais ou menos figurativo. E ainda tem um outro detalhe que eu aprendi estudando o profeta. Daniel fala de um rinoceronte de um chifre só que lança fogo e que tem pés redondos como de aço. Isso aí é um tanque de guerra. Daniel viu um tanque de guerra, mas ele nunca tinha visto, então ele não sabia. Em Isaías, fala que quando os judeus voltassem para Israel, eles iam voltar numa grande águia de aço. Isaías nunca viu um avião, mas ele viu, ele não sabia o que era um avião, ele não sabia descrever, mas ele viu um avião, porque ele fala os judeus voltando numa grande águia de aço. Então, às vezes, o profeta ele vê, mas como ele nunca viu, ele não tem um comparativo, então ele vai descrevendo da maneira que ele pode, tá? Então, o que acontece? Muitas coisas no livro do Apocalipse são figuradas com medo de cair em mãos erradas e as pessoas interpretarem mal, ou são coisas que João não tinha visto antes, e ele tenta explicar da melhor maneira possível, ok? Por isso que tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse.
Não precisa ter medo. Ora antes e vai lendo que você vai... Ainda mais agora, você vai ler o livro do Apocalipse com o Jornal Nacional, tá beleza, você entende tudo. CNN, então, você vai falar, nossa, é isso aí. Água com açúcar. Não é? Aí o que acontece? Em Apocalipse 22, depois de todo o livro, o que está escrito? Apocalipse 22, o 18 e 19. Aí todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Presta atenção. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acharem escritas nesse livro. Então, ninguém tem autoridade para mexer nas profecias. Para acrescentar ou tirar. Ah, eu entendi isso. Não pode. Não pode. Aqui Jesus é muito firme no que ele está falando. Então, Jesus deu uma ordem para João para escrever. E agora, essa ordem é para nós. Não vamos adaptar a palavra de acordo com o nosso achismo e de acordo com a nossa conveniência. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Você usar eufemismo. Ah, não é bem assim. Você agindo dessa forma, você está alterando a palavra. E aqui Jesus é bem claro no que vai acontecer com quem fizer isso, tá? Então agora vocês entenderam o porquê que Jesus disse que João não ia morrer até que ele voltasse? Jesus já voltou? Não, mas Jesus mostrou para ele. Quer dizer, foi muito mais, muito mais. Então quando Jesus promete uma coisa para você, ele te surpreende. Quando Deus promete, se você tem uma promessa na sua vida, por mais que seja impossível, você imagina isso, Deus vai fazer assim, uma coisa que não cabe na sua mente. Porque Deus é fiel, ele é fiel a ele mesmo. Ele não precisa ser fiel a você. Ele não precisa ser fiel a Cleide. Eu prometi tal coisa para Cleide, então eu vou fazer. Não, ele é fiel à palavra dele. Eu falei, eu vou cumprir. Independente se a Cleide cumpriu ou não, obedeceu ou não, tá? Então, tem a história dos pactos, nós vamos falar depois, quando a gente for estudar Abraão. Esse negócio é muito sério. Quando Deus promete, ele cumpre e ele te surpreende. Você quer ver outros dois casos? Agora eu vou contar dos dois casos. Existem 3 pessoas na Bíblia que teoricamente não morreram, tá? 2 deles é Moisés. Moisés até morreu, mas Moisés, o que aconteceu? Quando Moisés, depois da história, a gente estiver estudando o Êxodo, nós vamos ver o que aconteceu com Moisés. Moisés ficou tão próximo de Deus que Moisés falava assim, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória. E ele pedia, e a Bíblia diz, nenhum filho fica sem resposta. Então, se você está pedindo uma coisa para Deus, descansa, porque ele vai responder, mesmo que você não saiba. Você tem alguma pergunta para Deus? Você está querendo saber? Você está buscando a verdade, buscando conhecimento? Busca, porque você não vai ficar sem resposta. Então, o que Deus fala? Moisés fala, quero ver tua glória, quero ver tua glória, quero ver tua glória. Mas aí Moisés pisou lá na bola. Chegou uma hora, Deus falou assim, seguinte, sobe aqui pro monte, deu uma dura em Moisés e falou, quem vai continuar agora é Josué, porque você pisou na bola, e fala que Moisés morreu e Deus sepultou o corpo. Ninguém achou o corpo de Moisés, tá? Acho até que porque do jeito que o povo era idólatra, eles iam descer, fazer um altarzinho e não sei o quê, com o corpo do Moisés, Deus não permitiu. Porém, deixa aí de olho, ninguém achou o corpo de Moisés, ok? Qual foi a coisa mais importante que Moisés pediu? Eu quero ver sua glória. Eu quero ver sua glória. Aí um dia Deus falou assim, então tudo bem, você não vai conseguir ver minha glória. Pegou e falou, fica atrás da rocha. Aí Moisés ficou atrás da rocha e Deus passou a glória por trás da rocha e o rosto de Moisés ficou tão brilhante que ele teve que ficar com um véu no rosto porque as pessoas não conseguiam olhar por causa da glória de Deus que passou atrás do buraco da rocha. Imagine se Deus se apresentasse pessoalmente, tá? Deus pegou Moisés e deixou guardado Moisés lá, ok? Porque Moisés pediu, quero ver sua glória, quero ver sua glória, quero ver sua glória. Pula Moisés, deixa Moisés quieto lá. Vamos lá falar com Elias. Elias foi um profeta. Uau! O que aconteceu com Elias? Elias estava caminhando um dia, Deus falou assim, eu vou te levar. O que aconteceu? Mandou um rodamuinho, um carro de fogo, um rodamuinho e Elias subiu. Elias morreu? Não. Elias subiu. E Eliseu estava do lado e viu. E escreveu, contou.
Tinha corpo de Elias para mostrar? Não tinha. Então, nós não temos corpo nem de Moisés e nem de Elias, ok? Isso é uma ótima teoria para quem, quem defende a reencarnação, tá? Para você ver que quando não existe reencarnação, quando Deus tem um projeto na sua vida, ele dá um jeito, mas você não vai reencarnar. O que acontece? Moisés tá lá guardadinho, ninguém achou o corpo de Moisés, e Elias também não. Elias subiu ao céu, ok? Beleza. Quando Jesus, vamos lá olhar, Jesus está lá no Monte da Transfiguração, quase antes dele ser crucificado, ele chama Tiago e João. E ele fala, vamos para o monte para orar comigo. Chegou lá, Jesus começa a orar e os dois estão lá. De repente, quem que aparece? Moisés e Elias. E Jesus bate o maior papão com os dois. Então, eu vou contar. Qual é a supremacia da glória de Deus, além do próprio Jesus, vindo como homem para salvar o mundo? Moisés pediu que queria ver a glória de Deus. Não queria? O que Deus fez? Mostrou, né? Pouquinho atrás da rocha, mas falou, você quer ver a minha verdadeira glória? Fica aí em stand-by, guarda aí no armário, não precisa reencarnar não, você vai ver Jesus. Moisés desceu, foi permitido para Moisés conversar com Jesus, que é a personificação da glória de Deus. E Elias também, tanto que Jesus estava lá no monte com Elias e com Moisés. Que barato! Então, quando Deus promete uma coisa para você, ele cumpre de uma forma que você não imagina. João foi ver o final dos tempos, porque João era o discípulo amado. Jesus amava os outros? Amava. Tá? Já falei no começo, Jesus amava os outros, mas ele se sentia especial. Então, eu pergunto para você, você se sente especial? Você sabe que você é assim, único nas mãos de Jesus? Você se sente que você é cuidado de uma maneira especial, individual? Quando eu falo que você não é um acidente biológico, que você foi idealizado no ventre da sua mãe, Deus já chamava você pelo nome e falava assim, Ana, essa é minha garota. Era aquela coisinha assim, que é um cabeção, uma minhoquinha, e Deus falava assim, essa é a Ana. Essa é a Ana, de quem eu amo e quem eu vou fazer muitas coisas, papapá. Entendeu? Cássia, Jade, você foi idealizado no coração do Pai, ele já te chama pelo nome. Então, você tem que ter essa certeza de que você é o discípulo amado. Você é. Quando você for escrever essa história, você fala, Cleide, sou amada de Jesus. Eu, Jade Araújo, sou a menina dos olhos de Jesus. Ele morreu na cruz por mim, ele apostou tudo na minha felicidade. Então eu vou passar por tribulação, mas é momentâneo, porque eu sei que eu tô com ele. Gente, isso é o grande barato da vida. Se você tem essa consciência, pode vir coronavírus, pode vir Bill Gates botando chip, pode vir, sei lá o que você quiser, Antifa, os pretos matando todo mundo, não importa. Não importa, você é escolhido do Pai. E agora o grande barato é o seguinte, se Deus fez uma promessa para você, não queira ajudar Deus, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, do que você pode pensar, do que você pode desejar para cumprir a promessa dele na sua vida. Não tente formatar o poder de Deus na sua vida. Ai, mas eu acho que tem que ser assim, porque eu não vejo solução. Você não vê solução? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e senta para ver o milagre. Porque sabe quando que o milagre acontece? Quando o possível já acabou as alternativas. Quando não tem mais chance de todas as alternativas possíveis. Quando todas as alternativas acabarem, aí que Deus entra e faz um milagre. Não existe milagre no possível. Não existe milagre no que alguma pessoa pode fazer. Isso não é milagre. Milagre é quando não tem jeito. Aí Deus fala, agora senta aí, querida, e deixa eu agir. Cansou de lutar sozinha, fofa? Então agora senta aí que eu vou entrar em ação. Só olha, ó.
Mira, mira e veja o que eu vou fazer na sua vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que fez isso na vida de João, que fez isso na vida de Moisés. Gente, imagina Moisés lá guardadinho, sei lá onde, e Deus falou assim, agora você vai ver a minha glória, e mostra Jesus amando o mundo, se entregando pelo mundo e morrendo na cruz para salvar os pecados da humanidade. Gente, que legal! Quando? Então, veja bem, você quer ser personagem de um milagre? Confia. Você quer ser personagem de uma coisa, uma maravilha nas mãos de Deus? Confia. Porque não existe milagre no possível. Não existe. No possível não é milagre, é jeitinho. E nós não estamos à mercê do nosso jeitinho. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na vida daqueles que o buscam. E vocês são mulheres que estão buscando. Então, Deus vai se mostrar. Eu não sei qual é a sua questão hoje. Eu não sei o desejo do seu coração hoje. Eu não sei qual é a sua luta hoje. Mas quanto mais impossível, maior vai ser a surpresa. E aí, amanhã, vocês vão estar me contando. Kátia, sua doida, você não sabe o que aconteceu. E aí vai fortalecer toda a nossa fé. Nossa, olha o que Deus fez na vida da Jade, não acredito. Uhul! E todo mundo vai cantar e alegrar, e sabendo se fez na vida da Jade, vai fazer na minha também. Não é? É isso que é o grande barato da gente viver com Cristo e tá estudando e tá aprendendo, é sabendo que Deus não tem queridinho. Se Ele fez isso na vida das pessoas, Ele pode fazer na sua vida hoje. Nós estamos escrevendo a Bíblia moderna. A nossa vida está escrevendo a história do cristianismo no ano 2020. Então, o mundo está doido? Ótimo! Grande oportunidade para ter milagre. Vai desesperar? Não! A história dos meninos lá, que tem gente que não sabe essa história, depois a gente vai contar, dos meninos que por não negar a sua fé foram jogados na cova dos leões, na fornalha. Eles foram jogados numa fornalha para queimar. E eles saíram de lá, não tinha nem cheiro de fumaça neles. Então, Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha. Deus pode não livrar você do sofrimento. Ele vai livrar você no problema. Ele vai mostrar que ele é fiel e que é ele que faz na sua vida. Por quê? Porque você é o queridinho dele, mas para que todas as pessoas do lado falem assim, nossa, acho que eu vou atrás desse Deus da Ana, porque olha o que acontece na vida dela, eu quero isso para mim. Então, Deus, se fosse para você aceitar Jesus como seu salvador e acabou, você se convertia, puf, foi pro céu, abduzir, tá? Era rapidinho. Se a gente continua aqui, é porque nós temos muita coisa para fazer. E Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer através da sua luta. A sua luta pode estar servindo para fortalecer o outro que está do lado. Você pode não estar vendo, mas o sobrenatural está prestes a acontecer. Basta você querer. E eu vou dar um conselho para vocês, que é uma coisa pessoal. Isso é a Kátia que está falando. Não ajude Deus. Você ajudando Deus, às vezes você está na porta do milagre e você vai lá para o fim da fila. Tá? Então, não se conforme com meia bênção. Não se conforme com meio presente. Não se conforme com nada pela metade. Se você tem direito pelo completo. Você tem direito ao melhor de Deus. Porque, veja bem. Se Deus amou você de um ponto, que malhou o filho dele numa cruz. Todas nós temos filhos aqui, sabe como é que é o esquema. Malhou o filho dele numa cruz. Porque te amou? Gente, resolver seu problema de grana, de saúde, de marido, de namorado, de trabalho, é nada, concorda? Então, tem até um texto que fala, é Paulo que fala, se ele te deu o melhor, será que ele não é capaz de fazer todas as outras coisas? É esse Deus que eu creio. O Deus que pegou João e falou assim, ele não vai ver a morte. Ele não vai morrer antes de ver a minha vinda. E aí o que acontece? Ele mostrou tudo para João. Moisés pediu, eu quero ver sua glória. E ele viu a glória de Jesus. Tá? Qual é o milagre na história da vida de cada uma de vocês? Eu não sei, mas você sabe. Você sabe aonde você precisa de um milagre. E um milagre não é uma coisa racional, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Milagre é milagre. E agora eu vou contar uma coisa para vocês, para encerrar aqui.
Deus não dá BMW com o pneu careca. Se às vezes você está pedindo uma BMW maravilhosa para Deus e está demorando, é porque Deus está botando os adicionais. Está botando banco de couro, painel, computador de bordo, tetos conversível. Eu não sei o que é, tá? Então, Deus pode estar demorando nos opcionais para caprichar o presente para você. E não está demorando. Não está demorando. Tudo está no tempo certo. Eu ouvi um negócio essa semana muito doido, que é o seguinte. Sabe quem era João Batista, né? João Batista é o primo de Jesus, papá. Zacarias e Isabel já estavam super velhos, né? E esperando, pedindo filho. E já estavam muito velhos quando Isabel ficou grávida. Sabe por quê? Deus não demorou. Deus não demorou para dar João Batista. É porque Deus sabia que João Batista tinha que nascer junto com Jesus para ele ir preparando o caminho. Então foi no tempo certo de Deus. Se ele começa a atender a oração de Isabel e Zacarias no tempo que eles pediram, e João Batista ia ser só mais um moleque por aí. Mas como demorou, né? Aos olhos dos dois, como demorou, o que acontece? João Batista foi só aquele que preparou o caminho de Jesus. A sua bênção ainda não chegou, por quê? Porque às vezes Deus está preparando o momento certo para ela explodir. Amém? Então vamos ter isso na cabeça, O que Deus fez na vida de João, o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Elias, é o mesmo que Deus vai fazer na vida da Cleide, da Jai, da Sayonara, da Ana, da Cássia, de todo mundo que estiver escutando isso. Porque Deus tem um projeto sobrenatural para a sua vida. Basta você acreditar, confiar e ir com ele até o fim. Certo? É fácil? Não é? Às vezes dá vontade de desistir? Dá, mas se você tiver firmeza no seu caráter, firmeza no seu propósito, saiba que eu vou ver com os meus olhos e comemorar a festa da